Olá, bem-vindo a você que está em mais um Radar de Inovação, na minha volta das férias. Boas, curtidas, aproveitadas férias. Te convido já a seguir, se tu não está seguindo aqui GZH, na abinha Podcasts, tem toda semana um novo Radar de Inovação. Também a gente está no SoundCloud e no Spotify, as plataformas de áudio. Tu procura lá por Radar de Inovação e também pede para seguir, para acompanhar, para receber todos os episódios novos a cada quinta-feira que surgem nas plataformas de áudio e no YouTube, na plataforma de vídeo também em GZH. O programa tem a operação do Leandro, a produção da Laura e do Lucas Vieira, falando do roteiro, da organização, do processo, de como o programa vai ao ar. E a gente também convida você a participar, colocando aí seu comentário, curtindo, compartilhando e até lembrando de episódios anteriores do programa que eventualmente tu pode achar lá um tema que gostou. A gente já falou de tanta coisa aqui, né? De gastronomia, de educação infantil, de tecnologias para o varejo, de novos negócios, de eventos de inovação, do papel das universidades e dos parques de inovação tecnológica, enfim, tanta coisa aí que tu pode curtir e aproveitar dos nossos mais de 2 anos e meio de existência aqui no podcast. Bom, hoje a gente vai falar de tecnologia, mas a gente vai falar de tecnologia para um público que boa parte do público é quem está do nosso outro lado aqui, que são as pessoas jurídicas. O João Augusto Bettenhauser, ele é cofundador da Celero. A Celero, para quem não conhece, é uma empresa que está trabalhando para conectar quem dá o dinheiro, quem empresta o dinheiro, quem financia, quem dá recursos, com a MEI, com a empresa que está no Simples Nacional, com a empresa que tem uma pessoa só, com a empresa que tem 5 pessoas, com a empresa que tem 10 pessoas, com o cara que não entende nada de finanças, mas que entende muito, sei lá, de fazer morango do amor, o que seja, né, João? E daí eu queria te perguntar primeiro, como é que vocês surgem com essa, se já surgiram com essa proposta e onde que vocês surgem também. Obrigado e bem-vindo ao programa. Poxa, muito bom estar aqui com vocês, um prazer enorme. Eu sempre fico feliz de poder compartilhar um pouquinho desse movimento que a gente faz com o propósito de ajudar o pequeno e médio empresário, e sem sombra de dúvidas com o canal de vocês aqui a gente consegue interagir com esse público, né? A Celero, ela surgiu em Curitiba já há quase 10 anos, como um trabalho de faculdade. Olha aí, conta essa história pra gente. Basicamente a gente tinha uma missão em uma das matérias, né, um trabalho do semestre, que era criar algo inovador, algo bem, até na época a gente até pensou, poxa, mas que coisa chata, mais um senhor que quer inventar moda aqui no meio, Que curso, né? que era, João? Administração. E eu e meu sócio, muito da área do financeiro, né, sempre, parte de exatas, a gente não queria muito saber de coisa de criatividade, vou inventar coisa maluca. A gente falou, deixa isso pro pessoal de marketing aí, que é mais criativo, de comunicação, né, que tem muito mais ideia legal do que a gente. E beleza, na segunda aula, né, no segundo turno ali, era uma aula de estatística aplicada. E esse professor que estava dando essa aula, ele estava explicando justamente a aplicação de estatística para projeção de fluxo de caixa de empresas. E a gente estava achando o máximo, né? E no meio dessa aula, que o professor lá era um professor super... era velhinho já tinha seus 70 e tantos anos, estava ali muito porque gostava, né? Já não era mais algo relacionado à necessidade, era paixão totalmente, né? E tava aquela algazarra na sala de aula. E aí eu lembro que eu falei pro meu sócio, pô, olha que sacanagem, cara. O professor tá ensinando aqui algo tão importante, que é essencial para a gestão de um negócio. E essa galera aqui que vai sair formada, provavelmente vai trabalhar em alguma empresa, ou tem uma empresa familiar, ou vai abrir um negócio, não vai saber, não vai aprender sobre isso, e daqui a pouco vai estar prejudicando o negócio. Disso deu estalo. A gente falou, tá aí, vamos para a aula anterior e vamos criar um projeto baseado nisso. Fomos lá falar com o professor maluco da primeira aula, explicamos para ele, ele falou assim, João, são 2 Joãos, né? Então ele falou, Joãos, isso não é um projeto de faculdade de vocês, isso é um projeto de vida de vocês. Mais de 60% das empresas fecham antes de completar 5 anos no Brasil. Tem um índice absurdo de falta de letramento financeiro. A gente não tem educação financeira nem na PF, quem dirá na PJ, afinal de contas a gente vai refletir esse resultado da PF para a PJ, né? Então a gente começou a absorver um monte de número, um monte de informação do Sebrae e de outras fontes relacionadas à dificuldade que o PME tinha com a gestão de caixa, e disso a gente começou a buscar soluções para poder pautar nisso. Passaram 2 semanas, a gente pediu demissão dos empregos, comprou um terno que mal servia na gente, porque era o que dava para pagar na época, e saiu pelas ruas de Curitiba ofertando consultoria em gestão financeira para qualquer tipo de negócio. Começando como uma consultoria. Exatamente.
Porque, enfim, não tinha nada de tecnologia, né? O que a gente tinha ali era a tese de tentar ajudar essas pequenas e médias empresas. E toda vez que a gente ia visitando o restaurante, o cabeleireiro, o açougue, tudo que você pode imaginar numa rua de centro que possa ter, a gente foi de porta em porta levando uma apresentaçãozinha e falando qual que é a tua dificuldade, onde que você não consegue enxergar as informações do teu negócio, como é que tá o teu financeiro. E a gente foi percebendo muitas similaridades. Que apesar de muitos negócios, apesar dos negócios serem diferentes, a raiz da dor da gestão financeira ela era muito comum entre eles. Que é o desconhecimento. Que é a falta de conhecimento. Acho que para nossa audiência, ou quem estiver escutando, né, pode perguntar se é empreendedor ou se conhece alguém. Eu faço uma aposta aqui. Eu duvido que você conheça uma pessoa que abriu uma empresa para cuidar do financeiro. Ninguém fez isso. Você abriu por necessidade, ou porque era muito bom em alguma coisa, ou porque tinha experiência em alguma coisa, ou porque percebeu uma oportunidade, um negócio legal, mas para cuidar do financeiro ninguém abriu. E justamente essa tarefa que é chata, que ninguém gosta, que ninguém aprendeu na escola ou na faculdade, vai ficando pro final da tarde para fazer do jeito que dá. E nesse meio do caminho que a gente foi encontrando a oportunidade de criar uma solução que facilitasse a vida dessas pessoas. Pois é, e aqui, vocês que já começaram, né, há quase 10 anos ali, vocês começam e vocês se transformam também nesse meio do caminho. Porque tu falou, a gente começa dando consultoria de porta em porta, até que hoje vocês são uma plataforma, são uma solução tecnológica também. Isso decorre, claro, dos hábitos de consumo, da mudança das empresas, mas também porque, não, ao mesmo tempo que tudo mudou, não mudou o fato de que boa parte das micro e pequenas empresas ainda estão com esse problema de conhecimento técnico? Se a gente olha para o tamanho, a gente está falando de 21, 22 milhões de empresas. E aí a gente pensou, poxa, o nosso grande objetivo que é ajudar esses caras. É garantir que essas empresas não quebrem. Porque se a gente para pensar no tamanho do impacto numa empresa bem gerida, chega a ser imensurável. Né? Para sua comunidade, para sua família, para as pessoas envolvidas do entorno, para outros negócios que estão relacionados ali. E aí a gente falou, poxa, para a gente atender 21 milhões de empresas, vou ter que ter um prédio de gente aqui, eu não vou conseguir atender. Então a gente precisa inserir tecnologia no meio disso. O nosso maior stack tecnológico da época eram planilhas. Porque era o que a gente gente não tinha nada, nosso conhecimento era da área de administração e tudo mais. Mas que ainda é o que a maioria que não entende usa, abre um Excel ali, abre um Forms e olha lá ainda o caderno, o delay ainda é muito comum, por incrível que pareça. E aí a gente foi buscar, né, inicialmente uma empresa, depois a gente começou a contratar profissionais da área de tecnologia e se transformou numa startup. Então a gente abandonou o terno ali fajuto que a gente tinha para começar a usar camiseta e tênis, né, na prática, né, falando dessa simbologia. Mas aí o nosso negócio começou a mudar. A gente começou a ter clientes de fora de Curitiba, a gente começou a expandir o negócio, até que durante a pandemia, né, quando teve todo aquele movimento, aquela loucura que aconteceu, a gente teve um boom gigantesco de demanda, porque as pessoas ficaram desesperadas e entendiam que o financeiro precisava de um suporte ainda maior. E durante o processo, durante o primeiro, segundo ano de pandemia, mais meio do primeiro ano já para o segundo ano, a gente recebeu o contato da Visa, da bandeira de cartões, que procurou a gente para fazer uma oferta para um cliente dela, que é aqui de Porto Alegre, que é o Sicredi, que estava buscando uma solução para ajudar os seus associados. Então, o que poderia ser feito como ferramenta de gestão que a instituição financeira poderia apoiar dessa forma? E estavam procurando por um termo chamado BFM, que a gente conhecia de fora do Brasil, mas a gente não tinha conseguido emplacar ele aqui dentro. Que na prática é uma plataforma voltada 100% para a construção e gestão financeira do negócio. É isso que eu ia te perguntar, porque quando o pessoal olha, eu até peguei o BFM aqui que o João está falando, é Business Financial Management, que é basicamente o negócio, a gestão financeira do negócio, ou da empresa, ou do projeto. E a gente fala assim, mas para que uma sigla? Mas é uma sigla justamente porque é um core do negócio de vocês hoje. Não é ajudar só uma empresa a resolver, mas é ser uma solução intuitiva, né? Isso é uma coisa que eu também percebi aqui, que vocês fazem muita questão de ser tudo muito desenhadinho, de vai para cá, depois tu vem para cá, a dúvida é essa, vem por aqui. Vocês até têm um papel de educador financeiro que tu falou ali no início agora. Perfeito. Você imagina que dessas 20 e tantos milhões de empresas, 80% tem pelo menos 5 contas em banco. Então, às vezes, o negócio é desse tamanho, cria complexidade de gestão numa empresa dessa. Por quê? Porque ele vai buscando alternativas ali para gerenciar seu caixa, para ter dinheiro, para pagar, para receber, para
passar por um sufoco que é super normal da rotina do empresário, né? E aí a gente percebeu que não adiantava estar somente na rotina, a gente precisava fazer parte da rotina. O que todo empreendedor faz todos os dias? Ele abre a conta do banco, ele vê se tem dinheiro para pagar suas contas. Se não tiver dinheiro, ele vai fechar a conta, vai rezar um pouco, vai esperar de tarde talvez, para ver se consegue dar sequência. Então a ideia foi trazer toda essa stack tecnológica que a gente desenvolveu de plataforma para dentro do canal proprietário da instituição. Então o conceito do BFM é justamente isso. Eu trago funcionalidades de gestão relacionadas ao transacional, à rotina do dia a dia que o cliente já está acostumado a utilizar. E não é... As pessoas podem confundir, né? Não é a conta jurídica. Para a pessoa não confundir. Ah, porque hoje tem muito banco que faz propaganda, conta jurídica, daí você pode botar os seus gastos aqui. Não é isso. É uma solução onde tu trabalha com a operação nessa solução e ela está integrada ao teu banco ou à tua instituição financeira. Exato, ela é parte da, vamos dizer assim, da cesta de serviços, da entrega que a instituição está fazendo, né? Mas muito mais completa. Acho que assim, a gente sabe que eu falar entrou 10 e saiu 10 não quer dizer nada para uma empresa. Agora, direcionar como é que estão os custos, como é que estão as despesas, o que é um custo, né? O que ele representa dentro desse faturamento, se a precificação dele está correta, a gente consegue gerar uma série de insights e trabalhar nessa forma de educação junto com os usuários dos nossos clientes, que são as contas PJ. E quem são? Tu falou um pouco do teu primeiro público, lá, cabeleireiro, açougueiro, aquela galera ali que às vezes é a empresa de uma pessoa só, ou de duas, ou de três pessoas, né? Quem são os públicos de vocês hoje que contratam os serviços de vocês através das... Tanto o B2B, ou seja, quem são essas... Visa, Sicredi, tu falou, e quem é o consumidor final que usa a solução de vocês? Legal, então acho que hoje de carteira pública de clientes que a gente tem, né, como comentei, o Sicredi que é daqui, a Caixa Econômica é a nossa cliente, a Serasa é a nossa cliente também, né, a gente tem alguns outros projetos até para lançar durante esse ano, e o foco está muito direcionado para a carteira PME, tá? Então, até existem partes da solução que atendem grandes empresas, mas essas grandes empresas já têm, às vezes, 30 funcionários trabalhando no departamento. A gente está falando de empresas que tem 3 pessoas trabalhando com os sócios, às vezes, ali, né? Então, esse público ali, que a partir do MEI, que já se tornou uma empresa, né? Já aquele CNPF se tornou, né? Esse trabalho de educar ele, entender que é um negócio, que tem que separar a PF da PJ, que tem produtos direcionados para PJ, para ele poder utilizar da melhor forma, é o público que a gente está olhando e é quem a gente está trabalhando com as instituições. E o grande ponto aqui é que, além de fazer essa oferta de gestão direcionada para esse público, os produtos do banco também são direcionados da forma correta. Então hoje a gente tem uma estatística de um estudo da UI, feito no ano passado, que 1/3 das PMEs tem um contato pelo menos uma vez por mês com o seu gerente no banco. Para nós somos PF, né, às vezes já mais habituados com a digitalização, não sabemos nem o nome do gerente do banco. Isso. Mas o PJ ainda é muito comum. Por quê? É onde ele vai procurar amparo, onde ele vai procurar direcionamento, onde ele vai procurar dinheiro. E muitas vezes, para não dizer na maioria delas, o gerente não tem a informação total para fazer uma oferta do dinheiro que ele precisa, ou do produto que ele precisa da forma correta, ou ele tem metas que vão fazer ele empurrar algum outro tipo de serviço ali. Então a gente atua nesse contraponto dizendo assim, ó, gerente, esse cliente tem esse perfil, ele tem essa necessidade, faça essa oferta para ele que vai ser sob medida para ele, vai ser personalizada, vai ser bom para ele, vai ser bom para você. Tu falou, né, da mortalidade de empresas, também tem a ver com crédito torto. Gente que pega crédito com uma taxa de juros mais alta do que poderia pegar, ou que orça um valor menor ou maior do que deveria pegar, porque acaba fazendo projeções, ou, isso que tu falou, eu já ouvi no meu cotidiano, conheci muita gente que fala, mas eu tô devendo 8 mil, mas o João tá devendo 8 mil, ou a Celero tá devendo 8 mil? Ah, mas é que eu que sou o cara da Celero, então 8 mil é 8 mil em qualquer lugar. Só que não é, né? A Celero pode alavancar um valor que o João talvez não pudesse alavancar. É um pouco disso, dessa confusão toda? Totalmente. O desafio do crédito PJ hoje é algo muito grande, tá? Para todas as instituições, né, do país, desde a menor até a maior, desde a mais tradicional até a mais digital, porque falta informação, falta consolidação de informação. De novo, você tem uma média de 5 contas por empresa. Eu tenho um pedaço de informação em cada uma delas. O Open Finance vem para apoiar isso.
Mas ainda é um caminho muito desafiador a ser percorrido para que a gente chegue no melhor momento. De 5 contas e que vocês provavelmente têm que mensurar na oferta de serviço de vocês, acontece porque um oferece crédito, o outro oferece conta pessoa jurídica na mesma da conta física, outra teve que abrir porque é o sócio. Como é que funciona isso? Geralmente é buscando uma pluralidade de ofertas. Então eu cheguei ali na instituição A e falei assim, olha, eu preciso de 10 mil reais. Falei, 10 eu não tenho, mas eu tenho 2. Falei, beleza, eu vou lá, pego esses 2. Aí eu vou lá na instituição B, poxa, eu preciso de 5 mil reais. Não, 5 eu não tenho, mas eu consigo te dar 10 se você pegar essas maquininhas aqui comigo. Aí ele vai lá e pega. Aí ele falou, poxa, mas não completei o que eu precisava ainda. Peguei 5 com mais 2 aqui e vou lá. E aí isso vai criando relacionamento, vai trazendo esses pontos. É importante você ter relacionamento com mais de uma instituição, até para você fazer uma comparação boa de oferta. Poxa, eu vou tomar um crédito, entendi o valor que eu preciso, como que eu preciso fazer isso? Eu pego na opção A, pego na opção B, analiso quais são as condições, negocio elas e vou para frente. Mas o que justamente acontece é as empresas vão buscando alternativas. Elas vão clicando em ofertas, vão se relacionando e perdem o controle. João, uma coisa que muita gente deve estar nos assistindo, ouvindo, e se perguntando, legal, o negócio legal, mas eu já acessei serviço no Google que faz gestão, planilha financeira para minha empresa. Ou já peguei um template lá de uma plataforma gratuita que eu coloco ali os gastos e gera não sei o quê. Como é que a gente pode explicar didaticamente para as pessoas por que nem toda solução que parece mágica que tu encontra online é uma solução de fato mágica e por que esse serviço agrega? E eu falo em agrega valor no sentido de que tu saber o que tu tá gastando ou, sei lá, conhecer melhor o teu orçamento faz com que tu conheça até tuas limitações pro futuro, assim. Como que vocês conversam? Porque na internet tem muita solução mágica. A gente tá no YouTube, né? No YouTube aqui vai ter um monte de vídeos cara buscar, diz assim, não precisa gastar com nada, não precisa estudar nada, basta fazer tal coisa. Poxa, é um ponto super relevante. Vamos lá, acho que o primeiro de tudo. Não existe empresário que abriu um negócio para cuidar do financeiro. Então, a maioria das vezes não vai ter um conhecimento técnico sobre isso. Eu sou um bom açougueiro, eu sou um bom pintor, eu sou um bom prestador de serviço, eu sou um bom cabeleireiro, enfim, assim por diante. Um ótimo cozinheiro, um ótimo chefe para o meu time aqui, para coordenar minha fábrica, para que ela funcione. Mas eu não sou financista, eu não sou administrador, eu não estudei isso. Então, acho que começa a partir por ali. Se eu vou buscar alguma solução que eu precise preencher, eu já vou esbarrar no segundo ponto, que é super escasso na vida de qualquer empreendedor, que é o tempo. Que horas que esse empreendedor vai parar para preencher planilha e ficar consultando informação? Se a gente olha para uma... E isso foi um dos principais pontos da gente direcionar o negócio para um nível de automação, que não precisasse de digitação. Hoje a gente trabalha 100% automatizado, capturando informação não só de Open, mas de receita, de Cefaz, de N outros pontos para facilitar isso e entregar o dado. Tá pronto aqui para você consolidar a informação. Então acho que já começa aqui. Mas o segundo e é uma questão cultural nossa, do Brasil em específico. Se eu olhar para os 22 milhões de pequenos e médios empresários do Brasil, 6% tem algum tipo de solução de gestão contratada. Com as planilhas no meio, com os caderninhos no meio. Por quê? Porque não se tem cultura sobre isso. Não se tem educação financeira sobre isso. Não se tem tempo para cuidar. Tem que cuidar do fornecedor, tem que apagar o incêndio que está acontecendo, tem que correr lá porque o cliente reclamou de não sei o que, o entregador deu algum tipo de problema, o contador ligou que apareceu um imposto que ele esqueceu de pagar faz 5 anos, ela viu uma multa tremenda. No meio desse caos, é muito difícil que essa pessoa pare para tomar uma gestão ali no meio. Tanto que tem grandes players de fora do Brasil que vieram para cá, despejaram um caminhão de dinheiro e foram embora. Porque perceberam, não, aqui realmente é um desafio muito grande. E essa questão que tu falou é que muita gente promete coisas mágicas, só que nas coisas mágicas também envolve uma necessidade de esforço. É necessário um mínimo de esforço ali para que se concretize. É necessário um mínimo de entendimento. Então a nossa preocupação, como você comentou ali, de ter as informações fáceis, intuitivas, traduzidas do financês para o português, é justamente para isso, para que você possa abrir seu celular dentro da sua conta, ter suas informações e tomar a decisão ali em minutos. Como é que vocês estão usando a IA e desde quando vocês estão usando a IA? Olha, a IA na Celero, ela existe já há pelo menos 5 anos, que a gente desenvolve parte interna nossa, principalmente da qualificação de dados, da categorização para dizer se aquilo é um custo, se é uma despesa para esse tipo de empresa, para aquela pode ser diferente. Então são milhares de regras que foram criadas nesses últimos anos
e que foram sendo consolidadas conforme as tecnologias foram evoluindo também. E mais recentemente a gente lançou a Tina, que é a nossa assistente financeira, pautada ali junto com a nossa solução. Qual que é o grande objetivo da Tina ali? Tornar ainda mais fácil o que a gente estava entregando em forma de aplicação intuitiva. Então você pode perguntar para ela qual que é a visão de fluxo de caixa. Então, o que eu tenho para pagar essa semana? Eu vou conseguir pagar minhas contas essa semana? E se ela interpretar que não, ela já vai fazer um direcionamento para que você ou procure teu gerente, ou que você busque renegociar algum tipo de pagamento para um fornecedor, ou eventualmente até que você peça para algum cliente teu adiantar um pagamento para te ajudar nesse fluxo de caixa. Então esse trabalho que ela tem de interpretar relatórios, apresentar informações, já está em funcionamento e aplicado aos nossos clientes. E como é que... tu falou um pouquinho, né? Pô, vocês têm uma sede em Curitiba. Uma empresa como a Celero desenha para o nosso público o que ela é hoje. Vocês têm desenvolvedores, vocês têm departamento de marketing, vocês fazem uma prospecção ativa, vocês dependem... Como é que... Eu sei que tu não vai conseguir desenhar porque eu sei que vocês têm gente em tudo que é canto do Brasil, mas desenha pro nosso público para saber o que é a Celero hoje, assim. Legal, cara. Hoje a gente tá ultrapassando... Tem em torno de 100 pessoas, tá? Acho que tá em torno porque temos algumas vagas abertas ali, mas está bem próximo do número de 100 pessoas. Tranquilamente, aí 50%, 60% reside em Curitiba e trabalha em Curitiba. E maior parte já hoje de tecnologia está espalhado pelo Brasil todo. Então a gente tem times de tecnologia de diversas áreas, né? Eles são divididos entre segmentos diferentes. Tem um bloco focado em dados, tem um bloco focado em qualidade, tem um bloco focado em engenharia, e cada qual, conforme a gente tem os projetos, a gente organiza para que as entregas fluam da melhor maneira possível, né? E aí em Curitiba a gente tem área comercial, área de produto, tem os times internos, né, da parte de operações, o administrativo, o RH, o time de legal. Então a gente já está numa estrutura robusta, né? Olhando para o tamanho de negócio, para conseguir atender essas instituições aí do tamanho que elas são, né? Pois ficou uma curiosidade que eu até não tinha te perguntado. Vocês desenvolvem uma mesma solução para diferentes instituições financeiras e elas contratam, ou vocês customizam essa solução para cada instituição financeira? Boa. Eu tenho um produto core, vamos dizer assim, e eu customizo ele conforme a necessidade de cada um. Então, a linha de comunicação que eu faço com o cliente A, com o cliente B, com o cliente C, a forma de atendimento, quais são as funcionalidades, elas têm um propósito em comum, que é pautado na gestão e nos produtos que o banco oferta. Mas a forma que eu entrego, ela é personalizada para ele. Ou seja, vem uma instituição X aqui para vocês e diz assim, olhei lá na caixa, gostei, mas eu queria tal coisa, eles vão conversar com vocês para fazer a adaptação. A gente vai avaliar se faz sentido com relação ao produto, né? Qual que é o modelo que a gente pode trabalhar, e aí segue dessa forma. João, uma coisa que vocês trabalham e que eu não tenho como não te perguntar tá todo mundo um pouco confuso, eu recebo muita pergunta, as pessoas falam muito assim, porque o Open Finance, e aí agora todo mundo tem acesso às informações e as instituições trocam informações, e aí o meu score de crédito está sendo afetado e uma série de coisas. Existe muita confusão sobre a interpretação desse Open Finance e para onde as coisas estão indo. Acho que quem olhar para 10 anos atrás vai lembrar muito assim, a agência perto de casa era a Solidez. Hoje não conheço ninguém que vai em agência perto de casa, exceto uma situação muito sui generis, assim, preciso falar com o gerente sobre tal coisa. Desde que vocês surgiram, o sistema bancário mudou completamente no Brasil. Não tinha Pix quando a gente começou. Exatamente. E aí eu queria te perguntar isso, assim, como que vocês estão lendo esse momento, que ao mesmo tempo oferece mais possibilidades, mas também redobra o cuidado que demanda por parte do usuário e das instituições financeiras, e vocês estão no meio dessa loucura toda aí. Legal, então acho que só dando um contextinho rápido sobre o Open Finance, tá? O movimento do Open Banking, né? O Open Finance foi a evolução, né? Mas o do Open Banking começou lá no Reino Unido. Qual foi o grande propósito? Eu dar acesso a ofertas melhores para o mercado, pautado nas informações desse cliente, porque a informação é minha. Eu, João, tenho a minha conta no banco A, eu quero contar ao banco B sobre as minhas movimentações para que ele faça uma análise melhor para mim. Super comum para as pessoas mais antigas levarem extratos impressos para o gerente digitar lá, e acredito que em alguns lugares ainda aconteça isso, para fazer algum tipo de análise e fazer essa oferta, esse início de relacionamento. Então o Open veio para o Brasil
ele veio mandatório pelo Banco Central, ele foi obrigado para instituições maiores e vem seguindo uma série de etapas, né, até se tornar algo maior do que só de parte bancária. Então entraram investimentos, entraram questões de crédito, entraram questões de cartões, tem questões relacionadas a maquininhas também lá na frente. Então todo esse composto evoluiu para o Open Finance. E qual que é a grande base disso? Existe toda uma parametrização de segurança para garantir essa informação, mas eu, usuário, estou dando consentimento para aquele banco ali naquele momento. Então eu, João, vou lá no banco A e dou ok para que ele tenha acesso à minha conta no banco B. Ponto. Morreu ali. Ele não tem um acesso distribuído para todo mundo. Eu tenho uma conta no banco C. Eu vou lá e faço o mesmo processo novamente. Claro. E aí, beleza. O banco lá do outro lado, o banco B, se eu quiser que ele tenha acesso ao do banco A, eu tenho que fazer lá na conta dele e fazer esse processo lá do outro lado. Então, existe um fluxo para garantir a segurança dessa informação e que não seja um oba-oba o dado correndo para lá e para cá. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a grande ideia disso é fortalecer a oferta. Eu fazer produto personalizado. Eu oferecer para você um limite de crédito que faça sentido com o teu consumo. Tem muita gente com certeza que foi, às vezes abriu um relacionamento, pediu um cartão, o cartão veio com, ou você não teve limite nenhum, ou veio um limite muito menor do que você usaria, né? Por quê? Porque essa instituição não tinha conhecimento sobre você. Aí você vai passar 2 anos lá para fazer relacionamento para conseguir o cartão? Então lá você já desistiu desse relacionamento, você quer viajar, você quer comprar alguma coisa para você ali, é importante com esse valor. Então acho que vem um pouco nessa linha. Agora, acho que qual que é a grande questão por trás? E por que a gente está crescendo no número de consentimentos? Isso existe uma escala de evolução, tanto na PF inicialmente e também a gente percebe na PJ. É o que está sendo dado em troca. Eu não estou prometendo para você, olha, dá o teu consentimento aqui, que quem sabe um dia eu vou te fazer uma oferta, você vai ter acesso a alguma coisa. Tem que ter uma troca genuína e ele no ato para que isso seja motivado. E isso é que a gente vê um índice de confiança em soluções como a nossa. Então a gente tem altos índices de consentimento justamente que eu dou informação na hora para ele organizada ali na visão dele do seu dia a dia. E vocês estão dentro dessa... Tu falou do Pix, né? Mas vocês estão dentro dessa transformação. Vocês são um negócio impactado diretamente para onde esse movimento está indo. Eu não vou ter a coragem de perguntar para onde esse movimento está indo, porque tem muita coisa acontecendo. Mas como que isso impacta e como que vocês estão tendo que transformar o negócio à medida que as coisas também estão evoluindo? É um acompanhamento constante. A gente participa de vários grupos de trabalho, né? Não só da Celero, mas de outras instituições. Então tem grupos da Associação Brasileira de Fintechs que tem participantes de instituições financeiras, de neobanks, de processadoras, de adquirentes, enfim, tem um rol gigantesco de iniciadores de pagamento que discutem lá. Então a gente tem uma cadeira de discussão que depois senta junto com os bancos para entender qual que é a melhor maneira e como que a gente vai poder trazer para o usuário a melhor experiência possível. Então sempre acompanhando as novidades, o que está acontecendo e como que isso pode ser traduzido em tecnologia e entrega para nós. O meu trabalho da Celero para dentro é garantir que a gente esteja adaptado e olhando para o mercado para poder fazer a melhor oferta possível. Quando a gente começou aqui não tinha Pix, a gente nunca desenvolveu uma solução pautada para Pix. Hoje é obrigatório ter uma solução pautada para Pix. Né? Ninguém mais faz um doc. Né? Então são pontos que são super necessários. Da minha parte para fora, tá participando de eventos, participando de organizações, de grupos de trabalho como esse, como empresa, para ter a certeza que a gente está caminhando para o lado certo. E tá atualizado com o mercado também, vendo o que está do lado de fora. A gente sempre tem um trabalho de busca e acompanhamento muito grande do que está acontecendo, não só aqui, mas também fora do Brasil. Uma coisa que eu queria aproveitar, esse gancho que tu colocaste aqui, né? A gente tá mudando muita coisa na ponta, no sentido do serviço, mas o cliente de vocês, que é o cara lá do cabeleireiro, vocês mudaram, vocês não precisam mais bater na porta dele, mas ele continua lá. Talvez não o mesmo cabeleireiro de 10 anos atrás, mas ele ainda tá lá e a dificuldade dele continua aparecendo. Um dos pontos que tu falou aqui na entrevista, eu queria que tu falasse um pouquinho mais agora, vocês também acabam tendo um papel de educação financeira. Eu sei que é muito difícil isso que eu vou te perguntar, mas vocês já conseguiram ver alguma coisa disso? Chegou aos ouvidos de vocês assim... pois não tinha noção do controle e agora eu tenho. Não, com certeza, assim, feedbacks qualitativos sobre eu estou enxergando meu financeiro. Tipo, mudou a forma de eu enxergar o meu negócio. Tava pensando em desistir e através da solução agora eu enxergo que eu posso melhorar.
muito pela forma que a gente apresenta as informações e direciona através do fluxo educativo que a gente tem ali, né? E qual que é acho que o retorno disso pra gente, né? A gente fez uma pesquisa no começo do ano e que fez como se fosse um balanço de todos os clientes da nossa carteira, todos os PJs que envolvem os nossos clientes. E olhamos para aqueles números lá para entender, poxa, um período de 6 meses atrás, para o que a gente está agora. Esses caras cresceram, eles melhoraram a gestão financeira deles, eles tiveram mais resultado. Bacana. E o que a gente percebeu é que 20% teve aumento na lucratividade no período pré e pós-utilização. Por quê? Primeiro, tá enxergando como é que tá cuidando, como é que tá transacionando. Tá enxergando onde que estão as discrepâncias. E segundo, tá sendo auxiliado, tá sendo direcionado. Então acho que esse ponto, você aprender com os seus números. Uma coisa é você vou fazer uma faculdade de gestão financeira. Outra coisa é, poxa, eu vou interpretar um relatório aqui, vou me ensinar a interpretar o relatório, mas com os meus números, é real, faz sentido do jeito que eu tô absorvendo. Isso traz um resultado muito bacana. E a prova disso é que desses caras que aumentaram o lucro, 30% deles não foi por aumento de receita, ou seja, eles não venderam mais, não tiveram grandes aumentos ou discrepâncias nisso. Foi pela gestão das saídas. Porque o que quebra um negócio não é porque ele deixa de vender. Ele precisa vender, ele vai morrer se ele não vender, isso é um fato. Mas o que acaba quebrando um negócio que vende bem é como que ele gasta o dinheiro. E a partir dessa conscientização, demonstrando qual que é a importância, o que é ideal de você ter como despesa de mão de obra, despesa de custo de mão de obra, custo de prestação de serviço, tem números não ideais, porque cada empresa é uma empresa, mas práticas que a gente vai colocando e inserindo na rotina, faz com que a diferença aconteça de fato na vida dessas pessoas. João, fala um pouquinho do que tu pode falar, do que vocês estão conversando sobre futuro. Falou um pouco já, né? A gente está avançando as escadinhas, né? O Open Banking, o Open Finance. A gente nunca teve tanta gente com bancos aqui, né? A gente ainda tem uma fatia grande de pessoas que não são bancarizadas digitalmente, mas ele é um número muito pequeno em relação ao que já foi. O que vocês têm olhado na Celero e para onde que vocês têm estudado, conversado? Que tipo de diálogo vocês têm mantido sobre o futuro? Olha, a gente aprendeu muito que além de tipos de negócios diferentes, existem histórias diferentes por cada um desses negócios, né? A história por detrás ali elas são assim impressionantes, né? E de novo, acho que o nosso papel é garantir que tudo que a tecnologia puder ofertar, que possa ajudar essa empresa na gestão dela a fazer o seu negócio crescer, a gente vai estar disposto a fazer. Então, tanto com parcerias como essas instituições, a gente hoje tem mais de 20 projetos no pipeline, né? Então deve ter pelo menos mais 2 lançamentos grandes esse ano para fazer a mercado. Tá olhando para a América Latina também, olhando no aspecto de expansão, porque a dor do pequeno e médio ela se traduz para qualquer nicho de mercado, qualquer geografia. A gente fala de 90% da economia global gerado por PMS, né, da riqueza, né? Então quem está na nossa vida em grande parte, né? Como eu comentei, o impacto de uma empresa bem gerida ele chega a ser imensurável, porque se a minha empresa está indo melhor, eu pago a escola do meu filho em dia, eu consigo ter mais um colaborador, esse colaborador vai conseguir dar uma condição melhor para a família dele, que ele vai conseguir num restaurante ali, que vai abrir uma outra unidade do lado, e aquilo vai virando uma bola de neve de coisa boa. Eu acho que é nisso que a gente... Virtuoso, né? Virtuoso. E é isso que a gente precisa também entender que o Brasil é um país gigantesco, com um potencial enorme. O nosso sistema financeiro ele é muito evoluído. A gente gosta de ter aquela síndrome do vira-lata, de falar que o Brasil está atrasado, mas em questão de sistema financeiro a gente está muito na frente. Iniciativas semelhantes ao Pix estão começando na Europa agora. Então, note a distância, a gente já faz parte da vida. Meu filho tem 12 anos e faz Pix sem nenhum tipo de ajuda. A gente nem pensa mais, né? E então a gente precisa se abraçar nesses pontos positivos e transformar a vida, né, tanto das pessoas quanto das empresas desse país. Celero, onde que as pessoas conhecem o serviço de vocês e onde vocês estão em redes e como é que as pessoas podem entrar em contato? Bom, tem o nosso site www.celero.com.br, Instagram @GoCelero, e a gente é muito ativo no LinkedIn também, né, que é muito direcionado para o nosso público. Celero. Procurou por Celero, vai encontrar a gente, sem sombra de dúvidas, em todas as redes. João Augusto Bettenhauser. Agora quase tropecei, mas eu sei falar direitinho o sobrenome, sim. Ele é CRO e cofundador da Celero, e eu te agradeço muito por ter vindo aqui, ter falado um pouco com a gente. E
É muito legal fazer parte de um movimento, né? Tu falou em 30 e poucos minutos tantas histórias que vocês contaram e provavelmente um número de histórias absurdas que vocês impactaram, assim. Daqui a pouco vocês impactaram alguém que vai estar aqui dando entrevista também. Então, te agradeço muito por ter vindo aqui e conversado com a gente. Então, eu acho que é uma honra estar aqui representando a Cedro. Como eu contei aqui, né? A Cedro surgiu num projeto de educação, né, que foi na faculdade. O propósito por trás é educar financeiramente as PMEs, e o que vocês fazem aqui hoje também é um trabalho educacional, é informativo. Tá levando conteúdo para tanta gente que está assistindo, né? E que com certeza pode absorver, pode trazer novas ideias, pode abrir novos negócios, pode se conscientizar da importância da gestão financeira. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero poder voltar mais vezes aí. Com certeza. Eu também gostei muito de aprender um pouco de gestão financeira, que não é muito meu métier, mas que acho que é fundamental. Todos nós que temos amigos, parceiros, companheiros que são MEI, que são simples, que tem um negócio no bairro e que está precisando olhar as coisas com um pouco mais de clareza, ter um diagnóstico um pouco mais preciso. Eu te espero semana que vem aqui no Radar de Inovação. Até lá!